Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada uma de vocês. E hoje nós vamos começar o livro de Marcos, o Evangelho, né? Tem Mateus, Marcos, é o segundo livro, o segundo Evangelho do Novo Testamento. Ele é o livro mais breve. Ele tem 16 capítulos e trata dos mesmos eventos relacionados à vida de quem? Do nosso Senhor Jesus. Né? Então, Marcos, ele é considerado pela maioria dos estudiosos o primeiro a ser escrito, servindo de fonte para Mateus e Lucas. Tá vendo? A Bíblia, gente, a gente tem que entender que ela não está na ordem certinha, não. Eles colocaram a Bíblia, tipo assim, os primeiros livros, Pentateucos, aí depois vem os livros históricos, aí assim vai, depois os poéticos, depois os proféticos, né? Os maiores, profetas menores, e depois vem o Novo Testamento, que vem os 4 evangelhos. Só que aí Mateus vem primeiro, por quê? Porque Mateus conta mais a genealogia de Cristo, né? Mateus, ele já olhou para esse lado de falar da descendência certinha de Jesus. E Marcos, ó, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro a ser escrito, e ele serviu de fonte para Mateus e Lucas. Então, Marcos, ele não era um discípulo de Jesus. Ele não andou ali lado a lado com Cristo, ali, discípulo, como Jesus não escolheu Mateus, João, né? Jesus escolheu Pedro. Marcos, não. Ele não foi aquele discípulo ali, não. E o nome completo, ele é João Marcos. Ele era filho de Maria, uma cristã, procedida de uma família de posses e tinha familiares com a igreja desde a juventude. E esse João Marcos é aquele que participou da viagem missionária de Paulo. Ei, Kelly, Pai do Senhor? Ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que ele era primo de Barnabé. E esse João Marcos, que a gente lê lá em Atos, depois nós vamos ler o livro de Atos mais para frente, é aquele que abandonou a viagem. Ele achou pesada a viagem e ele abandonou, e Paulo, na época, brigou, não queria mais, porque depois ele queria ir. Aí teve a separação de Paulo e Barnabé. Aí depois, na outra viagem, foi Paulo e Silas, e Barnabé levou João Marcos de novo na viagem missionária. Isso é para a gente entender um pouquinho sobre quem é Marcos, quem foi Marcos. Então, vamos lá. O primeiro versículo, nós vamos ler o capítulo 1, aí depois a gente faz algum comentário. São 45 versículos. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu quem? João Batista. João Batista era primo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. João, ele era primo de Jesus. Ele é aquele que o Senhor, que veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus. E ele estava ali pregando o evangelho, gente, pregando arrependimento. Hoje, infelizmente, o que a gente mais vê é pregar dinheiro, prosperidade. Infelizmente, vem para Cristo que você vai ter carro, você vai ter isso. Gente, o ponto principal do evangelho é nós arrependermos do nosso pecado. É nós entendermos que somos pecadores. Somos pecadoras e nós devemos olhar isso, ó, arrependimento. Arrependimento. Aí João pregava e essas pessoas se arrependiam e ele batizava. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ah, imagina, eu fico imaginando essa cena, vendo João batizar Jesus, e naquele momento eu vi aquela voz, né, como o som de trombeta, o som de trovão, a voz do nosso Deus é assim. E aquela voz ali fala: esse é meu filho amado. Deus tinha prazer em Jesus. Sabe que Deus tem prazer em mim? Porque nós somos filhos. Desde quando nós confessamos o Senhor, arrependemos nossos pecados, nós confessamos o Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar nisso. Será que eu estou dando prazer ao meu Pai? Será que Deus pode dar testemunho de mim para Satanás, como ele deu testemunho de Jó? Viu meu servo Jó, homem temente, fiel? Será que o Senhor dá esse testemunho de mim, de você? Vamos refletir. Que esse dia isso possa ser, né, refletir sobre isso na nossa vida. O nosso Deus, ele deu testemunho de Jesus. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mesmo Deus dando prazer em Jesus, sendo filho que fazia o que agradava ao nosso Deus, o que aconteceu com Jesus depois de ser batizado? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui não conta, né, direitinho o que aconteceu. Nos outros evangelhos já conta direitinho quando Satanás foi tentar Jesus. Sabe o que Satanás queria fazer com Jesus? Ele queria colocar dúvida em Jesus sobre a identidade dele. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era filho amado. Depois o diabo veio querendo colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha o que o diabo estava fazendo com Jesus, querendo deturpar a identidade dele. Ele tinha acabado de ouvir sobre a identidade dele e o diabo querendo colocar dúvida. Será que eu sou filho amado mesmo? Então eu vou transformar. Opa! Ô Satanás, nem só de pão viverá o homem, é o que está escrito na palavra de Deus. O que você fala não vai me definir. O que você quer falar sobre a minha vida não vai mudar quem eu sou. Eu sou filho amado e eu não preciso provar para você, transformando pedras em pães. Se Cristo quisesse fazer isso, ele podia fazer, ele sendo Deus. Mas ele não precisava mostrar para o inimigo, provar para o inimigo que ele era filho de Deus. Então, mulheres, ouça o que a Bíblia diz quem você é. Deus, ele já diz quem você é. Deus te criou a imagem dele, conforme a semelhança dele. E ele diz, olha, você é minha filha, você é amada, não temas, eu estou contigo. Só que o diabo fala assim, se você é filha amada mesmo, faça isso, faça aquilo. Ele quer deturpar. Depois ele falou de novo com Cristo. Se tu és o filho, lança-te daqui, que o seu Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Deus dá ordem, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Foi o que Jesus respondeu. Jesus, gente, usou a palavra para responder o inimigo. Por isso que nós não devemos afastar da palavra. Por isso nós não devemos nunca deixar de ler a Bíblia. Então, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Jesus sabia que João já estava preso. Mesmo diante dessa notícia triste,
porque ele era primo dele, ele era aquele que estava preparando o caminho, que pregava sobre arrependimento, Cristo não deixou de cumprir o seu ministério. Ele continuou pregando o arrependimento. E depois disso, né, alguns evangelhos falam que ele foi para o monte orar, buscar a Deus para quê? Para ir chamar os discípulos, para escolher os seus discípulos. Aí ele começou a vocação dos discípulos, um dos primeiros, Simão e André, depois João e Tiago, os filhos de Zebedeus, filhos do trovão. Então, Cristo, ele continuou ali o seu ministério, mesmo diante da notícia que seu primo estava preso. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te. O volume está baixo? Aqui está no último volume. Tenta aumentar o seu. Jesus, está para todo mundo, está baixo, gente? Não? Tenta colocar fone, Kelly. É só para você que está baixo. Então, vamos lá. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Aqui começou, né? Correr a fama do nosso Senhor Jesus, depois que ele repreendeu aquele espírito imundo. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Não podia perder a oportunidade. Jesus, a sogra de Simão está ali, está com febre, está de cama. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Olha que interessante, passando ela a servi-los. Servi-los. Ela, gente, estava com febre, deitada. Mas quando a febre a deixou, ela não fez corpo mole. Ela já levantou e começou a servir todos aqueles que estavam na casa dela. Servir é ato de amor, é ato de gratidão, é imitação de Cristo. Quando nós imitamos a Cristo, nós temos alegria em servir. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim que eu pregue ali também, pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele sempre tirava o tempo para falar com Deus a sós. É algo que nós devemos sempre fazer. Tirar esse tempo, ou levantar mais cedo, ou durante o dia, o tempo que você fica mais tranquila, ou à noite. Mas tira esse tempo, só você e Deus. Foi que nós já falamos sobre solitude. É você ter esse momento, esse relacionamento, falar com o Senhor. Os discípulos estavam ali procurando, cadê o mestre? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E onde ele estava? Lá no monte, orando, falando com o Senhor, falando com Deus. E é isso, gente. É na intimidade, é no relacionamento com Deus que nós vamos ter força para vencer
o dia mal. É no relacionamento com Deus que nós vamos conseguir passar diante de todas as provas, todas as lutas que nós enfrentamos. E enfrentaremos. E enfrentaremos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, pode ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propular muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Eu acho que Jesus usava de estratégia, gente. Ele é tão sábio, mas ele usava de estratégia, porque uma pessoa sendo curada de lepra e não poder falar para ninguém, não tem como. Cristo usava estratégia, esse povo, ele vai ser um dos maiores evangelistas aqui. Ele vai falar quem foi que curou ele, ó, mas não conta para ninguém, não. É igual criança, né? Às vezes a gente fala com a criança assim, ó, vai, mas não faz isso, não. Na intenção que ele faz, né? Alguns pontos, assim, de que a gente usa com as crianças. Mas isso é interessante que, olha, depois que ele saiu, na época de Moisés, tinha que apresentar o sacerdote para ver que já era purificado, porque o leproso ele não ficava junto com o povo, né? Ele tinha um lugar separado. Então nós vimos que o ministério de Jesus foi marcado por duas plataformas. Em primeiro lugar, profunda intimidade com o Pai. Jesus ele sempre se retirava para orar. Ele tinha essa intimidade, essa profunda intimidade. E Jesus veio do céu à terra, mas jamais perdeu o contato com o céu. Ele veio do Pai, mas nunca abriu mão da intimidade com o Pai. Nós queremos voltar para o Pai. Nós um dia vamos para o Pai, mas por que nós abrimos tanto mão dessa intimidade? Se perguntar a todo mundo, quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas por que estando aqui na Terra, a gente não quer ler a carta de amor que Deus deixou? A gente não quer deixar um pouquinho o serviço, um pouquinho as coisas para ter esse relacionamento com o Pai? Toda a vida de Jesus foi conduzida por um intenso senso da presença do Pai. Então, o primeiro ponto do nosso Senhor Jesus, a profunda intimidade com o Pai. Em segundo lugar, profunda compaixão pelos necessitados. Uau! Jesus sacrificava seu descanso para atender as multidões aflitas e para socorrer os necessitados. As pessoas tinham sempre prioridade em sua agenda. Essas plataformas são claramente vistas em 4 áreas do ministério de Jesus. Gente, hoje em dia nós estamos tão ocupadas com o nosso eu, com os nossos afazeres, que nós não estamos tendo tempo para as pessoas mais. Nós não estamos tendo tempo para as pessoas mais. Esse livro que eu estou terminando, vou terminar acho que depois de amanhã. Esse aqui eu vou ter que ler de novo com vocês, Em Busca de Sentido. Colocar na agenda. Se eu pudesse, eu já começava a ler ele de novo agora, porque é um livro muito rico. E hoje, na hora que eu estava lendo, de manhã, ele escreveu assim, olha, quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. E agora vemos o que Jesus fazia. Ele deixava os seus prazeres para servir as pessoas. Ele deixava o seu descanso para servir, mais ele era realizado na sua obra, no seu ministério. Eu não estou querendo dizer que você tem que se abandonar, jamais. É servir com amor, servir com alegria, porque nós estamos tão ocupadas com nossos afazeres, nós não temos tempo mais. Eu lembro que eu fazia tantas visitas, né, mãe? Fazia com a minha mãe, com meu pai.
tantas visitas, a gente ia em tantas casas que as pessoas realmente precisavam. Hoje, será que não precisam? Precisam ainda, mas é porque nós vamos afastando. Nós vamos afastando e deixando isso de lado. Então, nós devemos, gente, olhar como Jesus. Primeiro lugar, eu quero ser como Cristo na intimidade com o Pai. Segundo lugar, eu quero ter compaixão dos necessitados, como Cristo teve. E orar, né? Cristo curava. Gente, Paulo escreveu em Coríntios, buscai os dons espirituais, buscai com zelo. Se Paulo escreveu para buscarmos, porque Deus, ele ainda dá, ele concede a gente. Então, o ministério de Jesus, a cura. Jesus nunca esteve tão demasiado cansado para ajudar as pessoas. A necessidade delas era mais importante do que o seu próprio desejo. Ele foi à sinagoga de manhã, ensinou, libertou, e agora vai à casa de Pedro para curar a sogra. E ainda ele ficava lá e as pessoas levavam os doentes para ele curar. E nós podemos fazer, que o Senhor falou que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos fazer coisas maiores. Por que a gente não faz? Porque ainda nós não estamos tendo a intimidade com o Pai igual Cristo teve. E Jesus é a libertação, a oração e a pregação. Devemos pegar esses 4 pontos que Jesus usou no seu ministério. O mais importante, o primeiro, então são 6 pontos. O primeiro, a intimidade com o Pai. O segundo, compaixão das pessoas. Aí, através da compaixão, a gente vai ter o quê? Orar para que o Senhor venha curar, orar para que o Senhor venha libertar, ter dedicação na oração e pregar a palavra. A pregação ocupava o lugar central do ministério de Cristo. Ele revelou que veio ao mundo para pregar, ensinar e proclamar a libertação aos cativos. Ele é o divino missionário enviado pelo Pai para evangelizar e salvar o mundo perdido. Jesus demonstrou sua confiança na supremacia da palavra e na primazia da pregação. A pregação estava no centro do seu ministério. Estava também no centro da agenda dos apóstolos. É pela pregação que vem a fé salvadora. É pela pregação que vem a fé salvadora. É pela pregação que a nossa fé vai aumentar. É pela pregação do ministério que nós vamos ganhar almas para o Senhor. Então, não há nenhum privilégio mais elevado que este, ser pregador da palavra de Deus, embaixador do céu, ministro da reconciliação, portador de boas novas. Vamos tomar posse dessa palavra hoje? Em nome de Jesus, eu sou portadora de boas novas. Em nome de Jesus, não perder a oportunidade. Eu sou aquela que proclamo, que ministro a reconciliação. Porque Cristo é aquele que veio para nos unir novamente ao Pai. Então, nós podemos agir assim, fazer, e Cristo é o nosso maior exemplo. Glória a Deus! Quem deseja compartilhar um pouquinho do capítulo 1? Glória a Deus! Gente, finalizamos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui